Mais um Performance SA começando e hoje todos são especiais, mas hoje é o especial do especial, Gabriel. Esse cara tem história com nós dois, com você ainda Esse cara não mais. existe mais. Acho que esse cara já virou lenda já. Eu falando que eu vou morrer. Já ouviu a voz dele? Já é um tributo a Marcos Paulo Reis. Marcos Paulo Reis, A lenda. a lenda. Marcão, eu comecei com você em 1997. Você ainda dava planilha, era no fax ainda. Eu não peguei você no papel de pão, mas era no fax. Eu lembro que a gente começou, primeiro porque a Patrícia Bertolucci me indicou, eu lembro, na época, e você treinava o João Paulo Diniz, e eu achava o João, o João é o cara que faz esporte, então se ele faz é porque o Marcos Paulo é bom. Aí eu caí lá, e tamo junto desde então, hein? Tem história, hein? Pô, primeiro, é legal demais estar aqui com vocês. Temos que tomar um cuidado para não falar demais, né? Porque sou amigo, muito amigo do Gabriel, e você é quase um filho, né, Lelo? Assim, filho mesmo, porque É verdade. algumas frases suas aí, histórias comigo, que a gente poderia escrever um capítulo à parte de várias histórias. Me lembro até a primeira vez. Livro a gente já tem. Já tem um livro, é verdade. Tem um Operação livro, Portuga. Operação Portuga, para quem não leu, mas me lembro acho que o dia que você me ligou, cara. Eu tava no shopping, cara. É? Você me ligou, pô, eu sou o Lela. Pô, Você lembra disso? Me lembro Olha. disso, pô, esquemas, eu lembro. Então, assim, hoje aqui, vocês vão dar a pauta aí, a gente vai falar sobre negócios, né? É muito legal estar aqui com vocês, mas a história é longa, mas hoje está aqui para falar de negócio, né? E do negócio que tem sido muito bacana, que eu acho que deve ser esporte. Só entendo disso. Só entende? Só o resto eu não entendo, não. Aliás, só entendo de um negócio, né? É só de um negócio. Ó, antes da gente começar mais pergunta aqui com o Marcão, falar do nosso patrocinador, então a RN Investimentos aí, nossa patrocinadora, já vai ter uma pergunta capciosa aí pro Marcão também refletir. Tá ferrado. Mas agradecer a RN aí por acreditar aí no Performance SA. Marcão, dá um resuminho então pra galera que ainda não te conhece, quase impossível, mas assim, quantos anos de MPR, quando começou? Vou tentar resumir para não deixar chato, né? A MPR Assessoria Esportiva, eu não gosto de falar que é só a MPR, junto com algumas outras, acho que há 35 anos, meio que 35. 35 anos criou aquele formato era uma coisa meio dizimista, né? Você ligava pro Lelo, o Lelo falou da época do fax, né? Então a gente meio que dava para as pessoas o que elas iam fazer, né? Faz isso aqui, faz aquilo ali, na verdade era oral, depois foi escrito, e daí, aquela Quem era coisa... você, Mário Sérgio? Sérgio, o Vanderlei, né? Vanderlei? O Vanderlei, eu, Marcelo de Vanderlei, basicamente. E a coisa, na verdade, começou, né? Vamos lá, para explicar um pouco a história da assessoria, né? Acho que nos Estados Unidos também já não existiam os grupos de corrida, acho que... É um modelo bem brasileiro, modelo né? bem brasileiro, acho que é um modelo muito bom, né? De ótimas assessorias. E a gente foi criando um produto... eu já era técnico da seleção brasileira, eu meio que até era uma conversa, eu resolvi. Eu já tinha trabalhado no Grupo Pão de Açúcar, aprendi bastante, já tinha ido para 2 Olimpíadas, Jogos Pan-Americanos, e chegou um determinado momento da vida que eu tive que escolher, né, cara? Eu acho que eu vou agora caminhar mais pro lado do esporte amador, né? Amador literalmente, né? E dar uma cara para essa história do esporte amador, porque naquele momento a própria MPR ainda trabalhava com muitos atletas de ponta, você sabe disso, Gabriel. Sim. Tem um repertório até muito bom de ótimos resultados no triatlo. Então, assim, aí a Não, MPR... você veio do triatlo. eu devo tudo ao triatlo. Mariano Rata. Não, Mariana, Paulo Meacheira. Deixa eu só interromper, porque a gente tem um episódio do MTCast com o Marcão, vou deixar o link aqui para vocês, que ele conta a história inteira aqui, A história senão a toda, gente é. não... E aí, cara, a história da assessoria, ela foi tomando corpo, né? E meio que dentro do produto, treinar o Lelo, entregar novos produtos, que na verdade na época era o triatlo, o mountain bike, e a corrida a gente foi segmentando, né, naturalmente, né? De novo, eu falo sempre, eu não sou administrador nem marqueteiro, né? Sou professor, sempre assim lá, sou professor. E aí a coisa foi crescendo, foi tomando um tamanho, eu acho que até a nossa conversa acho que tem que começar muito daqui, né? A MPR é grande, como 1 milhão de outras assessorias vieram depois, e é muito legal, Lelo, que quando eu vou na rua, as pessoas não me conhecem, eu não sou o Lelo que tem tempos maravilhosos, não, falando sério, de atleta, o Lelo tem uma história esportiva enorme. Enorme, 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 enorme. Eu não. A minha história, que é legal, Lelo, quando eu vou na rua, as pessoas, pô, conversa um pouco comigo, o que eu tenho que fazer na minha assessoria. Como é que eu olha vou... só. Não, o que mais acontece é isso, tá? Eu acho que as pessoas falam muito mais a história do legado, lenda, é porque eu criei um negócio que não existia. Sim. Então, foi criado um negócio lá atrás que, graças a Deus, me dá um sustento. Graças a Deus, deu muito certo. E muita gente hoje faz isso. Então, As pessoas não te perguntam mais, como é que eu corro uma maratona para baixo de 3 horas? Como é que eu faço a minha assessoria? Tem isso, porque o cara que, na verdade, ele tem teu muita aluno. Não, ele tem muita gente para perguntar.
você até respondendo melhor a sua pergunta. Eu acho que ele tem muito conteúdo a quem perguntar, mas eu acho que quando eu tô viajando, conversando, e é legal, eu tenho a vontade de ajudar o profissional de educação física. Porque sabe o que hoje me deixa mais feliz, Léo? Quando eu vejo aqui, eu passo às vezes numa loja, aqui no shopping, vejo uma loja dessa aqui fechada, me dá uma tristeza. E na verdade o que eu fico feliz é que as pessoas consigam ganhar dinheiro com uma área que eu comecei lá atrás. É o Brasil que dá Pô, certo. me dá uma felicidade isso, tá? Pô, ver as pessoas empregadas, sabe? Produzindo, trabalhando. Por isso que eu falo, o Gabriel tá aí, ele conhece bem esse mercado também. Eu fico feliz de terem milhões de assessorias de triatlo, milhões de assessorias de corrida. E aí vem a nossa conversa, né? Pra tocar pra vocês. Porque tem aí, e aí é pra deixar todo mundo, e a galera, acho que é legal avisar pra assistir nosso podcast, que o dinheiro tá na mesa. O dinheiro tá muito na mesa. Quanto tem de dinheiro? Cara, de novo, Lelo, Chuta acho que. quanto? Lelo, acho que, puta. Quanto tem dinheiro, eu vou falar diferente. O que a gente pode fazer de produtos dentro da corrida é a primeira pergunta, e o quanto tem de dinheiro dentro de cada produto. Então vamos lá, você tem hoje os aplicativos, você tem hoje as plataformas, como Strava, como Runtastic, como Garmin, como O Pix, Polar não. também tem. Polar, Training Peaks, que já é enorme, tá entendendo? Já é enorme. Até acho que se você for ver bem aquele formato americano, começa a se replicar um pouco aqui no Brasil, né? Porque o americano sempre foi aquele cara mais autodidata, que não queria a história de assessoria. Ele mesmo vai lá e se vira. Então vamos lá. O quanto tem dinheiro, eu não vou chutar, porque eu acho que a Strava pode talvez responder melhor. Esse próprio. A Vulcabras fez um relatório, um estudo muito grande, são 13 milhões de corredores, já teve gente que contestou, né? Que não são 13 milhões, são 13 milhões de pessoas que fazem pelo menos 4, 5 quilômetros diariamente, uma coisa assim. Tem que tomar um cuidado com tudo que você falou hoje. Não foi isso. Então, assim, eu acho, Lelo, que tem muita dinheiro na mesa, e quando a gente fala em dinheiro, o produto assessoria vai crescer, vai continuar crescendo, vai nichar mais, vai nichar mais. Tem um espaço para o produto do caminhante? Tem. Tem um espaço para o produto do caminho e corre? Tem. Tem um espaço para o team? Tem. Tem um espaço para a molecada? Tem. Tem um espaço para responder se essa garotada, os seus filhos vão poder correr aos 12, 13 anos? Tem. Porque eu acho que a filosofia da corrida tomou um vulto, cara, muito maior do que todo mundo imagina. Tanto que quando eu chego às vezes em algum... Você acha que é a corrida ou o esporte, de modo geral? A qualidade, a saúde ou a corrida? Eu acho que as duas coisas juntas, tá? Eu acho que você vê muita gente investindo em alimentação saudável, mas a corrida é o carro-chefe. O ciclismo cresceu muito, o triatlo está crescendo bastante, mas a corrida é meio que se eu sou o governo. Aí quando a gente fala em governo, pô, deixa eu aproveitar algo que está meio pronto, né? Porque eu tenho uma ferramenta aqui, né? E já existem, né, no próprio site de esportividade, várias provas com preços acessíveis para as pessoas correrem. Então a gente está falando de corrida, gente. Pô, você vai para o Guarujá, tem gente correndo na estrada, quando você está voltando, você vai para qualquer lugar, tem gente correndo no final de semana, e aí veio a pós-pandemia. Então, o boom foi pós-pandemia. o boom foi pós-pandemia, e o boom é bom para todo mundo. E quando tem dinheiro, Lelo, eu me pergunto todo dia o que eu posso fazer, e não tenho medo de contar isso, porque todo mundo fica pensando, e todo mundo, Lelo, veio muito atrás do meu formato, né? A da MPR, a MPR tem o formato de forte nas maratonas, muitas viagens, e aí nós estamos vendo outros braços lá dentro, que braço para onde a gente vai, e eu acho que... Não, a MPR já é uma empresa de nicho porque a MPR é uma consultoria esportiva de performance. Esse é o nicho dela. Ela é de... Aí tá vendo, né? Quando você fala pra mim que ela é de performance, basicamente, pessoal, ó, se você vai caminhar e correr, realmente, talvez ainda não seja MPR. Deu pra entender? Você não tá errado, tá? Você não está errado. Você não está errado. E, de novo, olha como é que eu falei, Lelo. Olha... Só te interromper, não tenho a menor dúvida que quem quiser aprender a correr vai conseguir aprender a correr na Marcos Paulo. Mas a MPR se tornou uma empresa de um nicho que no mercado se fala, quem quer performance vai para a MPR. E a performance é a sua própria performance, talvez. É a sua própria performance. Só que uma coisa vai deixando a gente pilhado, né? Porque hoje as pessoas aprendem a correr com os amigos. Sim. Mudou. Eu acabei de ver uma matéria de manhã que as marcas estão começando a comprar os grupos de corrida, né? Os grupos que se juntam para correr, porque o investimento não está mais na performance, mas sim na prática. Então, olha aí. Na socialização ali. Mais dinheiro, mais socialização. Exemplo, tem lá, o Gabriel me ajuda aí. O pessoal, Maron lá do Rio. Ah, putz, eu vi, tava no evento agora tem grupos de corrida, não mais assessoria, são grupos de corrida. O mercado americano era isso, sempre foi isso.
que depois a gente tenta pegar o nome pra gente falar direitinho e dar o crédito, que é muito legal. Coloca aqui embaixo. Os caras aqui, dá o crédito que é importante, se juntam, as marcas procuram exatamente como ativar aquele grupo. Então, gente, e eu aqui, né, Lelo, tenho 61 anos, cara. A gente, como MPR, também tem que estar entendendo o que está acontecendo nesse mercado. Você fala de. É complexo, chega a ser complexo, né, Lelo? Porque tá tudo mudando muito, muito, muito rápido, tá entendendo? E a gente aqui, como assessoria, você falou de performance. Pô, mas todo mundo tá querendo aprender a correr. Quantas pessoas não me encontram na rua que meu filho quer correr? Acabei de receber uma menina que o filho mora fora do país, um jovem que quer correr. Então, assim, o negócio, gente, esse podcast aqui, corrida, atividade física, triatlon, está em um momento, e eu vou além, deve ter muita gente, Lelo, que não sou eu, ou você, o Gabriel, que já tem milhões de ideias que as coisas vão botar para rodar aí. Marcos Paulo não está inventando nada, o meu negócio está lá. Agora, eu também já estou pensando em alguma coisa diferente, que eu estou pensando em fazer, porque é necessário. Eu acho que, de novo, eu estou feliz com a MPR, com a história da MPR. Existe uma busca pelo nosso produto, mas me deixa meio que irrequieto de uma forma feliz num Brasil que existe uma crise. Exemplo, o varejo, a crise do varejo existe, e quando você entra e começa a falar de corrida, pô, Gabriel, quantas coisas tem no final de semana em São Paulo? Não tem crise. Pô, Gabriel, Léo, eu fui tomar café esse domingo, não era a prova que eu ia estar. Cara, você entra na padaria, todo mundo chegando numa corrida. E essa é uma moda, passa ou isso vai ficar pra ficar? Não, acabou, não tem mais moda não. Veio pra ficar. Não existe mais moda, até pelo volume de pessoas, de entrantes. Não existe mais a moda. Você acha que daqui 2 anos, daqui 5 anos, tá todo mundo correndo, Eu acho que daqui 5 gastando, anos... comprando tênis, fazendo maratona, correndo por de 10K, 5K? Eu acho que... Veio pra ficar. Cara, vamos lá. Eu acho que os espaços vão ter que ser repensados. Sim. Eu acho que as marcas vão crescer cada vez mais e outras marcas vão aparecer. China e todo mundo mais. Eu tenho já hoje o apoio da Mizuno. Então, assim, eu acho que a coisa vai tomar assim um tamanho e você vai ver muita gente tentando se achar. Sim. Tentando procurar a sua tribo, tentando entender o que ele quer realmente fazer. Porque, Lelo, você é melhor que ninguém fala. Pô, eu vejo você postando sempre os seus treinos e nem por isso hoje você compete mais. Você tá dando lá um caminho para quem tá querendo, você performava. Mas hoje você fala de tudo e o cara que tá lá, a grande massa de corredores, não faz uma prova ou uma maratona. Tá entendendo? É uma cultura esportiva. E quando eu falei do governo, eu acho que o governo tinha que pegar isso aí e saber usar isso. Lógico. Porque o governo tem aí uma plataforma, eu tenho falado bastante para secretários de esporte, ministros, Comitê Olímpico, porque a corrida, cara, pode fazer um trabalho de saúde muito maior do que a gente está olhando aí. Porque todo mundo hoje tá correndo, tá comprando parte. Pô, minha filha corre, meu filho corre, a minha esposa corre. E aquela coisa do exemplo arrasta. Sim. Você, Lelo, eu diria que você tá ali naquela segunda, terceira geração, acho que a minha idade, 65, daquela galera que corria. Então, os filhos estão correndo, porque o exemplo arrasta, e arrastou mesmo. Exato. Então, quando você me pergunta em volume de dinheiro, eu não sei, mas eu acho que marcas de roupa, cara, tanto que você tá vendo aí, as marcas de roupa, que não tem nem muito, só o fato de fazer roupa, ela já tá tentando tomar o caminho da corrida, peraí. Sim. Acho que roupa íntima de mulher, que tem tudo a ver com a corrida também, com a coisa do conforto, homem, a mesma coisa. Então vamos lá, cara. O cara que tem uma loja lá vou dar um exemplo, de cueca, daqui a pouco ele vai ter que estar informando que aquela cueca é a melhor cueca pro cara correr. Sim. Porque ele não vai poder deixar de conversar com esse público. Pô, olha que coisa interessante. O boné. Pô, hoje, o Gabriel, tem marcas de boné que você não sabe nem o que é, cara. Aí eu pergunto, o que é isso aí? Na verdade, é um boné. Que é um boné pro cara correr. Então você já tá nichando a própria roupa, tá entendendo? Você, depois de 35 anos, tem MP? É isso aí. Você se vê fora dela fazendo outra coisa? Cara, Lelo, essa pergunta eu não me vejo fora dela. Se você me perguntar isso, antigamente eu respondia isso com emoção. Eu não vou falar pra você que eu não tô cansado. Eu tô cansado porque a minha entrega, eu inventei um produto que gera uma entrega do profissional do outro lado, e quando me perguntam sobre assessoria, muito pesada. Eu acho que eu tô sempre... muito perto, desculpa te interromper, mas eu já vivi muito perto a vida de vocês, com os 4. E eu me pergunto,
Já me perguntei algumas vezes, quando eu voltava de um treino às 7 da manhã de pedal na USP, lá que era terça e quinta, não sei se ainda continua esse pedal, mas quando eu voltava da USP, umas 11 horas da manhã, cara, não tem vida. Porque os caras trabalham de segunda a segunda, o final de semana é quando você tem mais tempo para treinar, você vai lá demandar mais do seu treinador, você tem as Viaja. maratonas, você tem Léo, as provas de 10K, Léo. o Marcão foi, eu já falei isso 500 vezes, o Marcão foi o cara, o meu pai foi um baita workaholic, mas o Marcão foi o cara que mais eu vi trabalhar na minha vida. Eu ia no treino das 5 da manhã, você falou isso, porque é verdade, eu ia no treino das 5h15 da manhã no pedal na USP, ele tava lá, eu ia no treino da corrida às 9 horas, das 7 horas da noite, ele tava lá, o treino acabava, começava às 7, acabava às 9, ele tava lá. Depois veio o Emo, depois veio o Fábio, depois veio o César, Mas, Gabriel, e todos entregando. Eu imagino depois de 35 anos, porque o professor já é um cara que se dá. Ele dá a se dá muito. 35 de MPR, essa né? é a Ainda tem vida o pré. e tem antes, né? Porque eu fui ficando Rio. O professor, já por natureza, ele É. dá o que ele aprendeu ao outro. Sim. Ou ele vende, porque ele é remunerado por isso, ao outro. Mas você, durante 35 anos, fazer a mesma coisa, doando do jeito que você está doando, de segunda a segunda, das 5 da manhã às 9 da noite. Tudo bem que vocês, eu imagino que vocês devem estar ganhando bem. Não, ninguém, a gente não ganhou mal, tá? Até aqui. Eu não A gente conheci chegou o a Marcos. ganhar. Mas assim, já que a gente tá falando de negócio, Lelo, as assessorias, acho que todas estão indo muito bem. Uhum. Mas o que é importante falar, Lelo, você não tem vida. Lelo, acho que não tem um dia no ano, que eu não trabalhe pelo menos 4 horas. O meu WhatsApp, ele é full time. E eu falo com as pessoas porque eu tenho provas o ano todo. E as pessoas vêm falar em férias. Aí as pessoas, porque, de novo, estamos falando num podcast de negócio. Você de assessoria, cara, ouve aí. Você quer dar certo, cara? É entrega, só que também tem um problema, né, Lelo? A minha entrega acaba sendo tão grande que quando eu puxo um pouco o freio, o cara, opa, Sim. aquele Marcão. Então, isso é uma coisa que eu tô falando aqui pra vocês. Eu preciso fazer. Eu preciso fazer. Hoje a entrada na minha carteira já é uma entrada de carteira menor, mas eu tô falando isso porque a nossa proposta aqui é mostrar para o cara que se ele quiser trabalhar no interior de São Paulo, no interior do Brasil, qualquer capital, e se ele tiver conteúdo, e eu digo sempre, não tenta inventar, faz o feijão com arroz, atende bem o seu cliente, fala com ele no final de semana, fala para ele o feijão com arroz, e detalhe, mesmo que ele já saiba aquilo, repete para ele aquilo, cara, você vai dar certo. Porque na verdade as pessoas, elas gostam de atenção. Elas gostam de ser escutadas, de ser ouvidas. E uma outra coisa, eu também falo sempre nos meus podcasts de negócio. Não tenta inventar, não. A invenção vem para um segundo momento da tua carreira, tá? Primeiro momento você tem que fazer o feijão com arroz, ir lá entregar. Eu até digo sempre, aquela planilha que o cara recebe às vezes, que é igual toda semana, né? Lelo recebia planilha dessa, tá? O Lelo pegava uma planilha que toda semana era 50 minutos na segunda, 50 na sexta, um longuinho. Os caras zoam no grupo até hoje, né? Zoam no grupo até hoje. E aquilo fez dele bom. Sim. Porque, na verdade, Sim. o que faz bom, É a você bom é a consistência. consistência e a repetição. E a comparação, como é que é o triatleta? Com aquilo que ele fez na semana anterior. Exato. Aí o cara olha, pô, mas minha planilha é igual, cara. Deveria ser igual durante muitos dias ou muitas semanas. Então, essa consistência é fundamental. Mas como o nego também gosta de gourmetizar um pouco tudo, né? Mexe pra cá, tira de lá. E em relação a inventar, as assessorias são boas, cresceram, o Brasil tem um produto bom, está cada vez melhor, está cada vez mais nichado, mas a exigência Uhum. do cliente na outra ponta, por causa das ferramentas que o Gabriel vai dar aula de todas elas, de Training Peaks, porra, Strava, tudo, cara, faz com que o cara do outro lado também, se você ficar no Training Peaks, Lelo, o dia todo você fica 24 horas. Tá errado, Gabriel? Não? Você fica 24 horas lá conversando com o cara, pá, e o cara tá do outro lado e pá, e vambora, pá, e vambora. Cara, você não para. Sim. Não, agora você tem a pulseirinha que mede quanto Você você tem a- gastou, quanto você não e a- usou. Aí você põe no sistema, aí anel, você vê, você analisa. O anel, Mas eu- personaliza. Manda o treinador, perdi 300 gramas. Agora a potência. Isso, então você não para mais. Então, por outro lado, também tem uma coisa. Do mesmo jeito que aí sai um pouco do negócio aqui. As pessoas também têm muito conteúdo. Por outro lado, eu acho que elas também precisam criar uma dependência menor. Sim. Porque, por outro lado, é que você tem 3 filhos. O Lelo é daqueles caras que vai ter que trabalhar bastante. O Lelo tem que trabalhar bastante. 3 filhos. Tem que vender patrocínio aqui no Performance A, que ela... Só vamos patrocinar aqui, ó. Então, assim, cara, eu acho que você também tem que criar a resiliência daquilo que o atleta tem. Eu falo sempre, o Lelo e eu, a gente foi. O Lelo treinou com
com o Claudião, né, Léo? Lá da Esporte Performance, não é isso? Castilho? Cláudio Castilho, pô, um dos Grande melhores Cláudio. técnicos do Brasil, hoje na Confederação, também com a sua assessoria. E aquela coisa, né, o técnico, a palavra técnico, quando você fala pro cara, ó, você tem que fazer isso, tá aqui, ó. Hoje você tem que ainda preparar muito mais os caras. Então, qual é a ideia de você também entender esse cliente, e aí de novo voltando para negócio, ele ainda não tem muita noção da palavra técnico. Então vocês me chegaram aqui, pô, Marcos Paulo tá bacana, tá educado, bonzinho, pô, os caras não me acham bravo. Eu conheci um outro Marcos Paulo. Você conheceu uma outra pessoa, exatamente. Mandava os caras embora da piscina, vai embora, volta amanhã. O cara começava uma série de 6.000 comigo, já errava os 2 primeiros, falava, vai embora. Pode ir embora, você já errou. Cara, Eu vou falar, eu não quero tomar aqui pra avaliar ninguém, né? Mas você era muito mais duro, mas mais divertido também. Porque agora, acho que não dá pra falar muito. Se você falar bem, você tá me acusando. Acabou. Tanto que eu tenho histórias que também nem posso contar aqui, não vou contar. Mas quando o Gabriel chegava lá pra uma série, 6.000, intervalo de 1,30. Os 2 primeiros a gente vai esperar entrar na série. Aí o cara já errou os 2 primeiros. Falei, irmão, falta uma semana que vem. Não, Se eu falo isso pro cara, isso hoje volta na semana que vem. Tá lascado. Acabou, tá lascado. Mas como ele mudou? Porque você vai aprender, porque você não vai errar nunca mais. eu tô pagando, como é que você vai me mandar embora? Mas então, Entendeu? Antigamente, o treinador exato. vai embora porque você tá tem ruim. muito Você não... isso. Agora, assim, o que eu acho importante pra galera, gente, a oportunidade com o produto, alimentação, corrida. Aonde tá mais oportunidade? Alimentação, Acho que a no alimentação, esporte? acho que a feira, a alimentação, acho que ainda é uma oportunidade muito grande. Eu acho que toda a parte de vitaminas, Micronutrientes agora. Né? micronutrientes, toda a parte Hidratação veio forte hidratação vindo forte, muito forte. E o mais legal, né? Eles têm a ferramenta que somos nós, os corredores, os influencers, as assessorias, os grupos. Mudou, Lelo. Mudou. Até a forma de você fazer o marketing mudou, né? Isso aí não. Quem sou eu para falar isso? Porque eu tô já atrás de. Mas eu acho que a galera do marketing vai ter que começar. Já deve estar vendo isso tudo muito mais. De forma muito mais abrangente. Então, o negócio esporte, ele é de um tamanho, cara. Eu fui na feira de alimentação ano passado, saudável. A gente se encontrou lá na na Que Protec. isso, cara? Eu fiquei, pô. Absurdo. É um absurdo, Tinha que Lelo. marcar 2 dias. O Brasil porque já um dia é não o dá pra fazer terceiro tudo. maior mercado de suplementos do mundo. É surreal. Isso Léo, é... Sabia disso? Eu não O sabia. Brasil é o terceiro maior mercado de Cara, suplementos do mundo. Marcão, deixa eu te perguntar um negócio. Uma coisa que eu sempre admirei na MPE, a gente treinei com você, acho que vocês enxergaram como negócio muito antes. Como eu vejo assessorias, assim, a maioria era educador físico, que montou a tenda ali, começou a dar planilha e vai montando, só que ele não sabe o que é tocar um negócio. Fluxo de caixa, imposto, a parte administrativa, Isso. é sempre mais difícil. Perfeito. E eu sempre vi vocês como já muito estruturado, Sempre, muito. desde sempre, assim, foi um oceano azul por um bom tempo, né? Que a galera não entendia como empresa, era o amigos do fulano. Isso, o cara que pegava treinava. cheque, né? A gente se estruturou. Sempre foi muito estruturado. pensando nisso. A gente nunca fez economia em logística, tá? Vamos ver um banco que pode gerar um boleto? Boa pergunta. Vamos ter uma área de contabilidade separada, vamos ter um responsável pela contabilidade, que hoje quem faz isso é o Emerson, que é o cara dessa área, tá Não entendendo? sabia, o É Emerson. o Emerson que olha toda a parte contábil, também ele é advogado. Era a Terezinha também. Exatamente. Lá, Terezinha? isso, não, é a Zilda. A Zilda, A a Zilda, que é Zilda. famosa. A A Zilda é a pessoa mais famosa dele. É mais coincidão. Então, a gente foi meio que. A gente agora tem o César na área comercial, que tá tocando muito bem também, tá entendendo? Tem o Fábio, que faz toda a área de conteúdo. Mas a gente já pensava sempre isso antes. Agora também tem um problema, né, Gabriel? Uma inquietude minha, né? Eu tenho uma inquietude, cara, que é muito maluca, tá entendendo? Que às vezes aí é outra história de vida. É bom, eu acho que faz parte. Acho que a MPR também depende muito disso, dessa inquietude de mudar, de querer. Então, exemplo, talvez eles não estejam pensando nisso, mas eu tenho pensado sempre. O Lelo perguntou, vou responder a tua pergunta. Eu me vejo na MPR, Lelo, eu me vejo fazendo talvez algumas coisas diferentes. Eu acho que vai chegar uma hora que eu vou ter que. E é engraçado que meus amigos, você conhece vários. O Marcão vai parar de botar a mão na. Não, porque minha cachaça é cara, né? Que eu não quero ver os caras. Vou querer ver os caras quebrar, vou querer ver os caras em meio, porque aquilo ali me faz aquilo ali. A minha cachaça é aquilo ali, né? Tá entendendo? Pô, se quer coisa melhor do que estar numa maratona, fui bem, fui mal. E aí começa aquela resenha, né? Porque do bem e do mal, mais ou menos, não interessa. O cara, você tem milhões de histórias pra contar. Então, isso daí. Mas quando eu não participar mais, o Gabriel participa de alguns grupos comigo, de WhatsApp. Quando eu não participar mais disso, perdeu a graça, tá entendendo? Porque, cara, é bom demais. Esse é até oxigênio. Eu ganho dinheiro, uma coisa que eu gosto de fazer. Tá? Agora, o que eu quero também é que essa relação. E aí também uma dica, porque acho que é importante. Vamos aproveitar. O cara que está começando hoje,
e vai montar uma assessoria, Lelo, ele tá certo, ele tem que respeitar muito o cliente dele. Então, essa relação técnico, ele não vai poder ser imperativo no processo, entendeu? Ele tem que entender, ele tem que tentar entender que o cara precisa entender o que ele tá falando para ele, desde que aquilo esteja certo. É claro que na outra ponta, o cara tem que ter uma preparação intelectual para criticar aquilo que tá recebendo. Mas a relação técnico-atleta, ela tem que ser uma coisa muito bem cuidada, sabe? É claro que é muito mais fácil para mim ser o Marcão. Porque os caras já me conhecem. O Gabriel sabe que um dia vai mandar um cara lá pra mim e vai falar, ó, cara, você vai procurar o Marcão? Já vai um pouco esperando, porque ele vai te dar, vamos trabalhar nessa forma aqui. Mas isso não é pra todo mundo, e não é pra todos os meus professores também. Sim. Tá entendendo? Quando eu viajo é uma coisa, quando eu não viajo é uma coisa completamente diferente, sabe? De novo, porque eu fui muito borda de piscina, eu fui treineiro, né, Léo? Fui treineiro, fui pisteiro. Eu tenho alguns padrinhos que me ajudaram muito nisso, então eu vivi muito isso dali do dia a dia, do boca a boca. Eu dava aula de natação dentro d'água, depois virei técnico. Então isso me deu muita tariba aqui, por sinal. Eu acho que falta muito ao novo profissional, sabe? Viver coisas. Não, que nem quando Tem muito training peaks e pouco ali. Isso, porque esse cara nunca foi borda de piscina, Lelo. Ele nunca foi pista, Lelo, que nem você, Lelo. Quando você esquiava. Eu não sei como é que é. Então, eu tenho um exemplo, cara. Quando o cara, ele começa a esquiar, deve ter lá a faixa do sub-15, sub-17, campeonato. Sim. É a mesma coisa profissional, cara. Sim. Ele tem que vir crescendo, tá Sim. entendendo? Ele não vai vir. E hoje em dia, cara, é uma coisa que eu me espanto, Gabriel. Como aparecem profissionais prontos muito rápidos, porque é muito duro você ter a tarimba e a experiência. Tanto que quando você olha para um técnico queniano, e eu já fiz essa A gente pergunta teve boa. essa experiência já na MPR, um treinador com pouquíssima experiência saiu da MPR, foi fazer um curso e Hoje é muito voltou bom. e falou, porra, contou uma historinha, as pessoas acreditaram na historinha, mas ele tinha pouca borda de piscina e depois com a casca ele ficou muito bom. Mas eu já vi isso acontecer sistemicamente, não só na MPR, mas com vários outros, pessoas muito júniores, e profissionalmente, como Headhunter É falando, tua área, né? Não, isso não. as pessoas saem sem história nenhuma, vai lá fazer um cursinho lá em Harvard, vai lá fazer uma aulinha não sei do que, conta lá que fez um summer de Yale e volta, fala agora eu sou formado em Yale, conta uma historinha, as pessoas caem, aí tem muito funil de venda, captação, geração de lead via Instagram, WhatsApp, Patrocina o negócio ali. e cai-se numa historinha que esse cara tá criando uma metodologia nova e pau, e é mentira. Depois, como é que chama aquele termo em inglês? É fake until you make. Esse termo é bem antigo, não é novo. Fake until you make. É mentira até você fazer. Mas você vê, né? Assim, a minha preocupação, cara, hoje em dia o Gabriel, ele vê muito isso. Eu tenho uma preocupação, cara, engraçado, né? Eu, quando vou fazer uma planilha, de novo eu tô falando um monte de negócio. Cara, eu boto a mão naquilo, cara, me dá um medo quando às vezes, tem uma galera que vai fazer Conrads. Cara, eu fico ali, cara, estudando o tempo todo, cara, o que eu vou fazer aqui, como é que vai ser? Até porque eu penso na tua saúde, Lelo. Lógico. Encontrar você daqui a 3, 4 anos, cara, eu falei, cara, será que eu botei alguma coisa no papel errado? Tanto que alguém vem na minha mesa para eu aprovar uma maratona, e já aconteceu isso, Lelo. Não, você vai treinar uma maratona, cara, melhor você não fazer. E isso joga contra, porque todo mundo precisa do cliente para pagar as contas. Sim. Então, eu acho que o teu nível de responsabilidade, Lelo, e isso era uma das coisas que me deu um certo pânico lá atrás. Eu tive um pânico, porque eu ia para as maratonas, talvez não tão lastreado na experiência, que algo pode acontecer sempre, e as pessoas não têm essa ideia. Então, eu acho que o profissional, quando a gente fala de educação física, tem que ter um grau de responsabilidade muito grande, tá entendendo? E hoje, cara, a coisa tá desenfreada. Tá desenfreada. O Lelo, cara, é um cara que eu gosto muito de falar dele, isso aqui eu vou dar um exemplo, tá? Mas é negócio também. O Lelo, ele fez 2 horas e 40, antes do 33 você fez quanto? Eu tenho 2h36. O meu melhor de 2h37 foi Portugal. Não, mas o teu antes do 2h46. O Lelo fez 2h46, ele corria 40 km por semana. 45. Verdade. 45 km por semana. Verdade. Ele fez 2h40. Cara, ele corria 3 vezes por semana. E claro que não vou também falar que ele não correu mais depois de fazer o 2h36. Então hoje eu vejo, cara, que o cara para correr 2h46, 2h50, até fala pro cara, você tá fazendo alguma coisa errada. Tá correndo 160 km. Você já tá correndo 2h30. Tá entendendo? Então assim, de novo, mas é o tal do calma, cara. Você pode até ir a correr. Então eu acho que aí é aquela relação técnico-atleta.
E o Stuck coloca muito bem isso. É o tempo de casa que você tem. Você tem que estar conversando Hora com de o seu voo. técnico. Hora de voo também. Hora de voo, você e seu técnico. Isso. Eu e você. Eu e Gabriel. Vamos formar junto você. Peraí, onde é que você errou? Tá entendendo? Pô, a Bia ontem encerrou uma parceria com a psicóloga dela depois de 10 anos, cara. Pô, legal. Sabe, foram 10 anos, pô, que a Beatriz estava com a mesma psicóloga, você vê, foi um trabalho, porque na verdade os trabalhos, eles não são feitos em curto prazo. Eles têm a ver com o É, negócio que eles estão falando, a gente né? já treinou, Sim, claro. né? Eu treinei anos com o Marcão. Ainda, quando eu vou lá, ele me deixa treinar lá com a turma dele. É sempre Ela resolve bem-vindo. fazer maratona, ele pede. Eu já treinei com o Castilho também, uma janela, vou lá, sei lá, uns 4, 5 anos. Com o Rodrigo Tadei também, foi uma janela mais curta. E o que eu mais gosto do Marcão é que eu conheço já muito. Você conhece bem. Eu corro Conhece bem. Eu corro desde que eu tinha Mas a gente 13 sempre anos. conversou muito, né, Lelo? É isso. Eu tenho 14 maratonas. Não sei quantas provas de 10K, não sei quantas meias. Eu conheço muito de alimentação, de sono, de... Eu vou fazer com a minha falta de humildade aqui, eu conheço muito que muitos treinadores, muito mais do que muitos treinadores. Sim, claro. E o bom treinador é quando Sempre que a gente conversava a muito, troca, Lelo. Sim. porque eu tenho que chegar pra você e falar, ó, meu treino aconteceu isso, A gente achava caminhos, né? junto. Sim. Porque a relação de respeito é construída quando o treinador, ouve o aluno que tem muita experiência, para contribuir com o treino dele, entendeu? Enfim, mas não E queria... até porque assim, no negócio de assessoria vira uma commodity você fazer planilha. Montar planilha, Isso aí, essa é a cara. diferencial do negócio, é chegar pro cara e o cara E conseguir dá muito ajustar. trabalho. Eu acho que tá sendo isso aqui, pô, quando vocês forem divulgar isso aqui, muito legal para as assessorias. Porque a gente tá falando muito de assessoria e muito de milhões que vão abrir no Brasil todo, tá entendendo? E o mais legal, cara, olha o que eu vou falar aqui agora, até joga conta. É que todo estado tem boas assessorias. Sabe? Bons quanto, quem sabe a gente aqui, nós mesmos, nós três, quem sabe a gente não faz um giro fazendo um bate-papo com os estados sobre assessorias. Porque, queira ou não, gente, a gente está levando cultura esportiva e uma cultura saudável para essas assessorias poderem crescer. Saúde, droga, porque quem corre faz prova, não se droga, porque não consegue beber, encher a cara, não Exatamente. consegue fumar Não, maconha no dia seguinte, tá bem, vai estar lesado. Cara, e eu gosto tanto, Lelo, quando eu viajo, cara. Ver o cara, eu já falei isso. A corrida crescendo, as assessorias, pô, Fortaleza é uma coisa impressionante. Cara, foi o Fortaleza, fiquei impressionado. Então, hoje, o Brasil todo corre. Então, quando a gente fala aqui do negócio, que é o programa de vocês, eu acho que todo mundo tem que olhar marcas, comida, roupa, isotônico, o pessoal do esporte já sabe disso. Mas todo mundo, banco, sabe? Hoje quase vários bancos já têm seus patrocinadores. O Paine é meu patrocinador hoje, o Banco Paine, porque já está perto da gente, já está começando também a entender para onde a gente pode caminhar. Então, quer dizer, cara, gente, você não está no esporte, você tem que começar a pensar, você que trabalha com marketing. Pô, peraí, onde é que eu tenho que estar? Tudo bem, é legal a gente falar de outros setores, são muito importantes. Mas você não tem o que falar mal do esporte, tá entendendo? Porque, queira ou não, no final, é dali que vem as emoções, é dali que vem o companheirismo, é muito mais legal ver seu filho fazendo esporte do que estar numa tela de computador, porque o mundo só caminha pra isso, tá entendendo? Você acha que o mundo... Na minha época de escola, eu tinha dificuldade de alfabetização, eu estava no colégio alemão, e obviamente fazia-se o alemão e o português junto, então eu tinha dificuldade de entender o português e o alemão. Era o Porto Seguro. Tá, minha filha estuda. Meus filhos estudam lá hoje. E a professora chamava, a diretora, a professora chamava lá e falava, porra, o cara tem dificuldade e tal, e concluindo eu tive que sair do colégio, porque eu tinha dificuldade de alfabetização. Avançando, sei lá, uns 20 anos pra frente, eu tava indo pra Curitiba fazer uma reunião de trabalho, eu li uma matéria na revista do avião e lá tinha um teste de quem era disléxico. E dos 10 características, eu tinha as 10. Acertou 11, Eu né? descobri e falei, não é que eu tinha dificuldade, eu tinha um negócio chamado dislexia, que na época ninguém sabia o que era dislexia. E hoje tem as nomenclaturas. Por que eu tô te perguntando isso? Você acha que hoje tá mais difícil de treinar? Porque você tem muito mais doenças diagnosticadas. Então, por exemplo, a Tati do surf acabou de falar, eu vou tirar um sabático porque eu tô exausta. E tá no direito dela de tirar um sabático que tá exausta, porque de fato ela falou, eu fiz 2 ciclos olímpicos. Vamos lá. É porrada todo final de semana, é treino, né? Você tem uma biadade agora que tá com dificuldade, porque pode estar com exausta e não tá detectando.
Cara, isso aí, Lelo. Cara, isso aí pra mim, Lelo. Não, e só pra complementar, e ainda você tem as mídias sociais que te Isso, batem, isso. que te batem, entendeu? Chega e fala, porra, o Marcão não sabe porra nenhuma, porque não sei o que, blá, blá. Aí Você sim. quebrou na maratona, vai tomar porrada ali. Entendeu? né? Então você quer- toma porrada. Até, cara, vamos lá, Lelo, isso aí pra mim, Lelo. As redes sociais, eu falo sempre, elas ajudam muito o mundo em muitas coisas boas. Primeiro vamos falar o lado bom, ela ajuda. Agora, Lelo, eu acho que essa história, cara, eu já tive, Simone Biles voltou, Simone Biles, arregaçou em Vamos lá. Paris. só que de novo, a vida dela, a vida de todo mundo no Instagram é muito bela. E eu vejo que tudo é muito bonito lá. Não, mas pro treinador, tá mais difícil hoje? Tá muito mais Do que difícil. 20, 30 anos atrás? Muito mais difícil, Lelo. Muito mais difícil porque o cara não tem a maturidade de estar lá no Instagram pra entender que, primeira coisa, eu vou bem, vou mal, isso faz parte. É o sucesso e o insucesso, você sabe, você lê muito sobre isso, fazem parte da vida da gente e do esporte. Então, eu acho que vai ser muito mais legal quando a gente tratar melhor o insucesso do que o sucesso. Sim. E você poder tratar isso de uma forma melhor. Pô, eu mesmo, Lelo, tava falando ontem, eu postei lá, você até comentou lá que eu tô com 61 anos, caminhei, corri, quase morri lá na esteira. Mas, de novo, é porque é uma cama, mas de novo. Mas eu acho que é uma forma leve das pessoas começarem a se abrir. Por isso que eu falo aquilo, tá entendendo? Porque eu tenho um monte de aluno meu que tem essa idade que corre 300 vezes melhor que eu. Os caras nunca param de correr. Mas aonde eu quero chegar? As pessoas têm que parar de, não é ter a magia, de ter que ser o melhor. E você não é o melhor em tudo, aliás. O melhor, você não é o melhor quase nunca. E é muito. Essa frase é do Lelo. Ele fez lá atrás, ele tinha isso, que ele falava muito. Eu fiz 10 maratonas, 5 eu quebrei e 5 eu dei certo. É isso. Então, quer dizer, e vai ser assim sempre. Não existe. Não existe, eu digo sempre. Dar tudo certo é muito complexo. Agora as redes sociais pioraram tudo e o cara não tem a estabilidade de estar lá. Sim. Você entende? Até porque, Lelo, cá pra nós é algo muito perigoso em todos os cenários políticos, sociais, econômicos. Porque, queira ou não, cara, as pessoas, pô, mas esse cara aqui tá pensando assim. E só pelo fato de você estar pensando assim, um cara deixa de gostar de você. Pô, o Brasil chegou num ponto, cara, que se você gosta de alguns cantores, é porque você é petista. Então você não pode mais gostar do cara porque ele é petista. Então, peraí, não posso. Então ficou. Eu tô dando exemplo. Então você também não pode gostar desse cara aqui porque ele é bolsonarista, então, ou porque ele gosta do Bolsonaro. Não, gente. É uma coisa maluca, pô. Você tem que só ouvir algumas músicas em casa sem ninguém saber que você gosta daquela música. Então, assim, eu acho que isso tá muito complicado. Agora, voltando à história eu acho que é investimento aí. Matou, só uma coisa, respondendo a sua pergunta. Lelo, eu diria que a ferramenta psicológica é a ferramenta mais necessária no treino, respondendo a tua pergunta. De todos, se o cara tá pensando em performance, ou aí, que ele também cria o fator estética, né, Lelo? Sim. Porque todo mundo fica linda no Instagram, maravilhosa, e se eu não fico também, eu vou ficar mal de cabeça, porque aí tem a bulimia, a anorexia, então quer dizer, O doping, que por sinal o doping cresceu muito no amador, então assim, eu acho que a ferramenta, eu já falei isso no podcast, se você não investir em uma terapia, se você sentir a sua necessidade, pô, eu já falei por 10 vezes pra todo mundo, eu participei de grupo de apoio, e não era porque eu queria ser o melhor ou eu tava preocupado de ser o pior, eu tava porque minha cabeça não parava, tá entendendo, de acelerar. Então as pessoas têm que ter a humildade, e a Simone Biles falar, a Bia teve sempre lá, tem um suporte, não é que ela tem a Bia, pelo contrário, chegar onde a Bia chegou, ninguém vai chegar, ela foi 10ª do mundo, fenômeno. um fenômeno. Não, e com todos o momento ruim da 16ª, assim. A Bia é um exato. fenômeno, tá entendendo? Tá perdendo a primeira rodada direto, Então, 16ª. aí as pessoas, aí o brasileiro não, mas aí é cultura. Mas o que eu tô falando é o seguinte, outro investimento vamos entender que ferramentas a gente pode usar, porque também, né, Lelo, nem todo mundo tem acesso ao terapeuta, né, Lelo? Quais são as ferramentas que você pode estar conversando com alguém para trocar uma ideia, para poder te ajudar? E de novo, Lelo, não sei se fala assim, a doença mental, o problema psicológico, é algo muito duro de ser trabalhado. Muito difícil, tá? Que aí também tem um business enorme, né? Enorme, que eu tô Um falando. business gigante que é a saúde mental. É a saúde Que mental. talvez seja o maior business hoje não tá na assessoria esportiva. Tá na mental, Lelo. Tá Tá na na mental. mental, Foi o que você falou Lelo. até no Tá na começo. mental, desculpa. Está na mental. É maior que o business como um todo, cara. Os terapeutas estão todos lotados, tá entendendo? Tá todo mundo. Por quê? As pessoas já não conseguem entender o que tá acontecendo na vida delas. Então, aí ela vai se externar, ela não sabe se, de novo, eu sou terapeuta. Então, é um grande business, tá? Você acha que cabe, por exemplo, ter dentro da MPL Cabe. terapeuta? Cabe, vamos lá. Existe a vergonha, né? O Pra preconceito. caramba.
o preconceito do cara procurar. Mas tanto que é uma coisa que eu não indico tanto, né? Eu não tenho tantos ainda. Eu tenho 20 nutricionistas para te mandar, mas não tenho 10 terapeutas do esporte. Tô aqui me abrindo, tá? Se tem, desculpa, eu conheço 2, 3, mas eu acho que tem que ter muito mais. E na medida em que, cara, vamos lá. Acho que eu vejo que o Lelo dá muita palestra. Eu acho que essa conversa com o seu atleta, cara, deixa tudo muito mais leve daquilo que pode vir a acontecer. Por quê? Ele foi atleta. Eu fui borda de piscina, fui treineiro, foi bem, cara, eu até brinco, né? O Gabriel era garoto, o Lelo lembra. Cara, eu mais perdi do que ganhei, mas uma época lá no Troféu Brasil eu ganhava sempre. Ou pelo menos eu ficava com 3-2, de 10 eu tinha 4 atletas, Gabriel, quase toda a prova. Mas eu não ganhava o primeiro, Gabriel. E eu ia pra casa feliz. Talvez outros técnicos ficassem muito mais putos, mas eu tava, talvez até meio acomodado, entendeu? Mas eu tava bem, eu classifiquei alguns atletas para as Olimpíadas. Não ganhei a Olimpíada, mas tive um bom resultado com a Mariana, um 11º do mundo. O Chiro também, um 11º do mundo. Tive ótimos resultados. Não, que animal. Um dia eu tenho que Não, o levantar melhor O brasileiro valoriza. eu tenho vários bons resultados. Não, o melhor resultado da história do triatlo era no 2000. Com É esse, 2000 com a gente. Eu fui em Gamagora e com Manzan e Leandro sprintando lá no circuito mundial. Eu via isso todo dia. Cara, então eu vivi. Eles tinham os técnicos dele, eu era o técnico daquela equipe, mas eu tinha a Mariana, tinha a Carla durante um tempo, tinha o Chiro. Mas o que eu tô falando é o seguinte: mas esses caras acabava a prova, esse cara que nem ele, acabou a prova, não deu certo, cara, vamos pra próxima. O problema é que o atleta amador nunca foi atleta. E quando você nunca é atleta, tua formação é muito mais complexa. Porque você tá dentro de uma vida, e aí vem de novo, dentro de uma vida com um monte de outras coisas embutidas ali. Tá entendendo? É muito complicado. Pô, o Lelo e eu, cara, foi Chicago. Chegou numa prova, ele parou comigo no 35, ele tava, o Boninho falou que ele tava, fomos pro hospital nós dois. O cara olhou pra nós dois no hospital, ó, hoje eu não vou te atender aqui não, porque o hospital tá cheio. Você lembra disso, né? Recepção. Chicago 2007. Você lembra disso? Dia mais quente da história de outubro de Chicago. Cara, cancelaram a prova no meio. O carro de bombeiro entrava. Ninguém conseguia cancelar, parar a prova, né? Ninguém conseguia, porque o carro de bombeiro fechava a rua, mas você dava a volta no carro de bombeiro que tava correndo. Eu tive uma hemorragia. Caraca. Por desidratação. Hemorragia. Por desidratação. Parei no 30, o Marcão tava no 30, eu liguei e falei, Marcão, a casa caiu, me dá um dinheiro. Aprendi, né? Maratona você não corre sem dinheiro no bolso. Tem que levar sempre dinheiro. Me dá um dinheiro. Me dá um dinheiro que eu não tenho, preciso ir pro hotel, preciso pegar um táxi urgente que eu tô passando mal. Ele me deu um dinheiro, fui pro hotel. Chego no meu quarto. Aí eu no hotel, comecei a vomitar e diarreia de sangue, cima e embaixo sangue. Um amigo meu que tava lá chegou da prova e falou, porra, você tá fudido. Vamos pro hospital. Eu liguei, o Marcão já tinha acabado também a prova, falei, ó, preciso ir pro hospital. Vem pra cá. Vem pra cá, me ajuda. Aí ele tava no banheiro, pulou do banheiro pra me levar pro hospital. Chegamos no banheiro, pulei lá, larguei, perdi minha carteira no táxi aquele dia. Sério? Chegamos no hospital, era um mar de gente de cadeira de roda. Cena de guerra. Cena de guerra. Conta aí, Léo, isso aí. Um mar de gente na cadeira de roda esperando ser atendido. O cara falou, o que ele tem? Tá com diarreia, tá desidratado, não vai ser atendido, porque tem cara morrendo. Cara, você acredita? O cara falou, você pode ir embora pra casa. Não é grave. Não é grave. Então, assim, eu acho que o investimento... E, de novo, aí a gente vê, pô, a Club crescendo muito, outros institutos, gente. Então, o ecossistema do esporte ciclismo, gente, que não para de crescer. Eu vejo o Gabriel rodando o Brasil todo. Você vê que o triatlo está começando a crescer. Eu acho que muito mais, né, Gabriel? Me corrija aí. De fora para dentro. São Paulo sempre foi grande, mas está crescendo, eu acho que no Brasil todo, né? Voltei do Panamá agora, né? E, cara, tinha uma assessoria lá de Campo Grande com 25 atletas no Panamá. Era maior Olha isso, Brasil. cara. A RB Assessoria, até mandar um abraço pra galera. Conheci eles lá no avião. Que legal. E o cara tem uma assessoria com 25 atletas no Panamá. Tipo, olha isso, cara. Legal. Isso é bem então massa. você vê como é que é. Então, assim, o esporte não... E aí vem deixou de ser moda, né? Realmente capilarizou. Capilarizou. Todo mundo faz a sua Tem vontade. muito Brasil aí pra dentro. E o mais legal, isso faz com que, cara, a pessoa que trabalha lá em casa, que é a Marici, desce pra ir na academia todo dia. Cara, todo mundo tá tentando fazer esporte. Então a gente fala de corrida, a gente tá falando aqui de performance, tem o seu momento, mas você tem que estar na prática porque é saudável. Tanto que ontem foi publicado no trabalho, a Juliana até publicou que o número de infartos em maratona não aumentou. Não. E Boa o notícia. número de praticantes Pô. dobrou quase em concluinte. Então, quer dizer, de novo, e uma outra coisa, a área médica, cara. Sim. Médicos do esporte, cara, medicina, todo mundo que você tem que falar. Então, assim, é muita coisa. Então, é uma indústria que eu diria que ela tá começando, hein?
Marcão, a gente fala de negócio, mas também de carreira. E aí uma pergunta, como é que você mantém o tesão de trabalhar, de estar ali na borda da piscina ou você Cara, tá 6 horas, 6 horas eu continuo estando, tá? No parque, em alguns as dias. viagens? Eu acho que aí vem um pouco do desabafo aqui, cara, que é até como a gente fala de vida, né? Eu acho que eu tenho 2 filhos, já fui casado uma vez, tô casado de novo agora com a Roberta. Agora não, faz Não, 40 anos. há Tá casado com a 30 anos, Roberta, 30, porra. 30 anos, tô casado com a Roberta há 30 anos, desculpa, vai me dar uma bronca ela chegar em casa. Corta aí, mas vamos lá, continua aí, pode deixar, não tá nem aí. Eu acho que eu deixei de fazer algumas coisas bem feitas também, né? Eu podia ter sido. Equilibrar todos os pratinhos, Equilibrar, não foi. Os caras que fazem essas mágicas de fazer esporte bem, trabalhar bem. Eu acho que eu fui sempre um cara que eu gosto do que eu faço, eu amo o que eu faço, eu me motivo diariamente, sim, me motivo diariamente. E acho que a resiliência, esse cara, eles aprendem de uma forma diferente. Você tem que pensar muito no longo prazo. Eu não, cara. Como eu vim de Niterói numa condição muito difícil, eu sempre quis ser o melhor daquele dia. E depois era o melhor da semana, o melhor do. Quando eu falo melhor, é fazer o meu melhor. E eu acho que algumas coisas eu podia ter feito melhor. Eu acho que podia ter sido um pai mais participativo lá atrás com o Pedro. Acho que com a Maria já foi uma outra história. Tá entendendo? Você perde alguns traquejos de. Até mesmo de criar. Eu acho que a Roberta tem esse traquejo muito melhor de estar falando com o filho. Então, assim, você vai perdendo um pouco a mão em algumas coisas mais elementares da sua vida. Então, só estou explicando, porque não, eu faço tudo bem, não faço tudo bem. Pelo contrário, eu acho que tem coisas que eu podia ser melhor. E quando eu vejo algumas pessoas mais completas do que eu falo, isso aqui eu podia ter feito bem. Mas assim, eu tenho o tesão, a minha família entende que o meu tesão tá nisso. Eu adoro, cara. Se o Lelo me ligar daqui a um mês, Marcão, vamos pegar aqui um carro, vamos fazer uma maratona, vamos pegar o carro, venho com ele, eu vou estar lá, vou dar um jeito. Porque eu gosto. Marcão, eu vou te ligar. Não vai ser no próximo mês, mas eu vou te ligar. Então, ele sempre liga mesmo. Então, assim, mas como é que eu mantenho, cara? Eu mantenho meu tesão porque eu tenho uma empresa que depende muito de mim ainda, gostaria que dependesse menos. Isso é real, acho que tem a ver com o que a gente está falando aqui. Sim, claro. E assim, já está tudo muito mais delegado, mas eu curto muito, mas também tem uma coisa, eu também tenho que, graças aqui ao Lelo e vários caras que são executivos como o Lelo, eu preciso dar um freio. Eu tô novo, só que eu tenho que pensar também em outras coisas. Tá? Mas assim, a minha motivação é diária, tá? A minha motivação é diária. E, de novo, em uma entrega com segurança. Quando lá atrás eu acabava uma maratona, eu falei, isso aqui acho que foi minha última. Não. Hoje eu sei que não é minha última, as pessoas vão felizes para casa. E quantas pessoas passaram no MPR e mudaram a vida dela? Eu acho que a gente vai ter essa noção muito maior quando a gente vai envelhecendo, e eu tô tendo essa noção. De quanta gente passou dentro da MPR, quanta coisa boa eu fiz. A gente vai ficando meio frio, né, Lelo? Porque a gente tá dentro do negócio. Porque você, mas passou, gente. Então, só para você que tá me escutando, você faz parte da MPR, você faz parte da minha vida, mas, de novo, são fases que ele viveu com a gente. E são fases que ele tá contando essa história para os filhos dele. Então, como é que eu me motivo? Pensando nisso. Vamos encerrar. Vamos para a reta final aqui, Marcão. Aprendi muito de negócio com o Marcão, então vou falar do nosso patrocinador agora. Acho que a gente fez aqui uma bela passada para animar muita gente a pensar. A começar, até porque se eu tivesse a ideia, eu já não dá pra fazer outra coisa. Brincadeira. Então a gente tem na RN Investimentos, o nosso patrocinador aí, mais que especialista em investimentos. O objetivo deles é ressignificar a maneira que você interage com o dinheiro. Então já agradecer a RN por patrocinar aqui o Performance SA. E a nossa pergunta RN Investimentos para você, o que é sucesso para você? Cara, sucesso é eu tentar ser feliz, cara. Tá feliz e eu tá bem comigo mesmo, tá entendendo? Bem, eu estar feliz, estar bem comigo mesmo, tentando entender, fazer as coisas que eu gosto de fazer. Isso é sucesso. Na medida em que eu conquistei as minhas coisas, então eu quero estar vendo lá meu time do Fluminense, tá passeando com meu neto e tá com saúde para fazer tudo isso, né? Vamos recomeçar a gravar de novo. Cara, quer ser feliz vendo Fluminense. Puta, mas eu sou vascaíno, então também aqui. Não, então assim, mas todo mundo no mundo do sucesso pra mim é isso, hipotético. E que Deus permita que eu continue fazendo o que eu gosto, mas curtir a vida, namorar, fazer as coisas que você gosta, cara. Pra mim, sucesso é você e torcer para que as pessoas... Namorar a Roberta, completa a frase. Namorar a Roberta, de novo, ele vai fazer separar, Lelo. Assim, eu amo a Roberta. De novo, torcer para que... E isso é uma coisa que tá vindo muito pra mim, cara, ultimamente. Torcer para que as pessoas fiquem bem, né? Isso acho que é legal. Acho que isso é um treininho, acho que importante aí, tá? Para que as pessoas fiquem legais, que elas estejam trabalhando, sabe? Que todo mundo esteja aí conseguindo aqui através do nosso programa aqui. Pô, deixa eu dar uma luz aqui, algo que eu posso fazer, que liga lá pro Lelo. Lelo é um
cara que, posso falar? Quero agradecer, o Lelo sempre me ajudou. Eu sempre fui um cara muito bom ouvinte. Isso eu sou muito bom ouvinte. Bom ouvinte. De vários caras que passaram, a MPR não estaria se fosse aqui, de vários caras que eu escutei, tá? Sim. Mas vários, um monte, cara. Lelo, Bog, Zeca Vasconcelos, Caquinó, um monte de gente passou lá que eu tô escutando, ó, vamos por aqui, vamos por ali. Quem disse que eu tô sozinho? Nunca tive sozinho. Então tá aqui o Lelo, cara, que me ajudou em outros âmbitos da minha vida, tá bom? Não, eu não ajudei nada, porque cara bom se faz sozinho. O que eu faço com você e com outras pessoas que eu gosto são pessoas que entregam muito resultado e que eu falo a realidade. É só isso. Se eu tenho um poder de conectar essa realidade para mais gente, é mérito teu, não é meu. E você falou uma frase pra gente fechar, né? Você falou uma frase agora que é isso. Você se preocupa, fazendo há 35 anos, a mesma merda. E Lelo, eu olho tudo isso, acredita? Não, falando Eu olho, acredita, cara? Eu olho. O cara faz isso há 35 anos, a mesma coisa. Mesma coisa. E ele falou um negócio, eu me preocupo com os outros. Ele falou, ó, eu quero que as pessoas estejam bem. Entendeu? E bem nos dois aspectos. Bem Isso elas e pra um bem... Brasil Sim. que tá, um Brasil e um mundo que tá totalmente desvirtuado, aonde é tudo pra mim e pouco pros outros. Isso pra mim, por isso que você tá onde você tá. E outros que estão onde estão, porque de fato é legítimo. Entendeu? Aqui não tem o vendedor vendendo o sonho. O Instagram que usa como geração de lead para ele contar uma historinha mentirosa e virar um treinador. É real. Te falar que a reunião mais difícil que eu tive com o Marcos Paulo foi no Ibirapuera, que é impossível fazer reunião com ele, porque é isso. Passou o cara, ele... Cara, como é que tá teu dedinho da esquerda lá? Melhorou? Teu filho melhorou do... Eu falei, caralho. E às vezes o cara não tá mais na MPR. Mas ele sabe o que tá acontecendo, ele tá aí. Essa preocupação, acho que eu sempre penso, eu tenho essa preocupação, é aquela coisa, tinha que a minha memória falhar, cara, mas memória que eu falo até pelo carinho, todo mundo, mas de novo, às vezes eu até engraçado, né, Leandro, só pra fechar, cara, eu às vezes não, eu tenho um discurso meu que eu acho que você viu, você gostou, que eu até falo, às vezes eu não consigo entrar no mote das emoções das pessoas, porque às vezes a gente tá numa frieza do dia a dia, né? Mas a gente tem que respeitar muito as emoções de cada pessoa dentro do seu momento. Então eu acho que isso é uma coisa que é muito importante, tá entendendo? Então a gente fazer a conta na emoção dos outros é muito complicado. Então você tem que respeitar muito isso. É isso. Vamos fechar? Vamos fechar. Galera, Papo muito espero bom. que vocês tenham gostado. Falando de business, e obviamente quando fala de business com o Marcos Paulo, a gente fala de treino, de planilha, de prova, de maratona. Enfim, então a gente falou um pouco de tudo hoje, mas dá pra ficar mais umas 2 horas aqui. Se chamar o chopp. É ferro. Puta, ele também, mas ele é dos meus. Não, e chama igual o episódio que a gente fez com o Portuga também. Vamos fazer desse, juntar na mesa aqui, a gente vai ficar 3 dias. Ih, o Portugal tá velho, né, Lelo? Eu tô 3 Quem dias é Portuga? Eu não sei quem é. Existe ainda? Foi parecer 2 crianças aqui na série. Esse aí não é nem mais. Como é que chama? É lenda. Isso acabou. Isso aí acabou. já Tá é. no boxe. Tá no box? Tá no boxe. Beijo, amigo. Mas valeu, pra Marcão. vocês. Obrigado demais gente, aí. ó. E aí, investe no seu negócio que vai dar certo. Se dedica. É isso, galera. Mais Performance SE pra vocês. Valeu.